Bem-vindos ao curso de Lógica de Programação utilizando o SPA Pro. Bem, pessoal, eu sou o Edenor, estou aqui com vocês nesta aula número 2. Na primeira aula eu expliquei para vocês o que é a programação, o que é a linguagem de programação, ok? Eu disse-vos que iremos falar agora sobre variáveis. Mas antes de falarmos sobre variável, pessoal, vocês precisam entender o que são dados de entrada e o que são dados de saída. Então, vamos primeiramente falar sobre isso, depois vamos falar sobre variáveis, ok? Então, eu estou aqui com um projeto que fizemos na aula número 1. Eu vou salvar aqui neste ícone, ok? Salvar. Onde que eu vou salvar? Vou criar aqui uma pasta já padrão para o nosso curso de Lógica de Programação. Okay. Vou chamar de aula 1. Então está salvo este projeto da primeira aula. Então, pessoal, vamos já entender o que são dados de entrada e dados de saída. Na programação, pessoal, para a gente programar, a gente precisa primeiro saber o que vamos programar. Aí é onde entra os dados de entrada, ok? A gente precisa coletar as informações que a gente vai manipular. E depois de a gente dar o devido tratamento nessas informações, nós vamos ter que mostrar o resultado. Aí é onde entra os dados de saída. Então, os dados de entrada são os dados que a gente vai precisar coletar para fazer o devido tratamento, e os dados de saída são os resultados que a gente vai precisar mostrar. E eu vou exibir aqui na prática como é que funciona. Não precisam entender tudo que eu vou fazer aqui, tá? O conceito que eu quero que vocês entendam é sobre os dados de entrada e os dados de saída. O que eu vou fazer aqui é o quê? É apenas um algoritmo simples que soma dois números, tá bom? Então, nós vamos precisar o quê? Quais serão os dados de entrada? Dois números. E qual será o dado de saída? O resultado, ou seja, a soma, né, dos dois números. Então, eu vou criar aqui condições, vou criar aqui duas variáveis para tal. Não precisa se preocupar em entender o que são variáveis, que logo você vai perceber, vai entender. Tenho aqui duas variáveis, número 1 e número 2, ok? Bom, vou dar só para não ficar assim no alheio, são os passos que eu criei para salvar os dados que eu quero, que eu preciso, tá? Só para ter uma mínima ideia. Criei aqui dois espaços para salvar os dados de entrada. Então, no primeiro espaço, número 1, por exemplo, eu quero salvar o número 5, ok? E na segunda variável, eu quero salvar o número 6. Então, já tenho os dados de entrada, 5 e o 6, tá? No entanto, eu preciso do quê? Do dado de saída. Então, qual vai ser o dado de saída? Vou criar mais uma variável. Chamar de resultado. Que resultado vai ser o que? 5 mais 6, certo? Bom, eu mostrei na primeira aula como mostrar uma mensagem na tela. E escrevendo assim, pois embora já tenha um resultado desta soma, aqui dentro não quer dizer que o usuário já vai poder ver. Alguém que estiver a usar o programa, por exemplo, eu vou executar agora. Vamos lá ver se vai acontecer alguma coisa. Completo com sucesso. Executar, não está acontecendo nada, não tem nenhuma informação. Por quê? Porque não está pedindo ao computador para mostrar alguma coisa. Já fez aqui, já achou o resultado, agora precisa do dado de saída. Tem um dado de entrada, já deu o devido tratamento, agora preciso mostrar, ok? Qual é o resultado? Aí onde vem o dado de saída. Então, vou usar aqui o código mostre, ok? Mostra o quê? Resultado, ok? Mostre resultado.
Então vamos lá. 11. Ok? Agora sim mostrou-me o resultado 11. Então, tive aqui os dados de entrada 5 e 6 e o dado de saída 11. Ok? Mostrou-me 11. Então, é disso que se trata, dados de entrada e dados de saída. Eu posso aqui alterar até os valores. Posso por aqui 8, aqui vai quanto? Vai 7, vai dar quanto? 15, né? Olha, eu aqui em vez de usar as variáveis, usei o que? Usei os próprios números, né? Poderia utilizar aqui número 1, número 2, não se preocupa, né? As variáveis servem para isso, para não estar a utilizar os números, os dados, mas sim as variáveis. Ok, agora eu vou aqui executar, tem de me aparecer aqui 15, então tá aí 15, ok? Dados de entrada são estes daqui e o dado de saída é esse daqui, o resultado, ok, da operação que eu fiz aqui. Então pessoal, é sobre isso que se trata, dados de entrada e saída. Depois disso, estamos prontos para aprendermos mais sobre esses dados, ok? Por exemplo, eu utilizei aqui números. E se eu quiser utilizar letras, por exemplo, supomos que eu preciso pegar nome de alguém, ok? Pegar a altura de alguém. Sabemos que a altura são números decimais, ok? Tem vírgula, ok? 1,70, 1, sei lá, ok? Se eu quiser um número desse, ok? Como é que faço? Será que é só também colocar aqui? Como é que vai ser? Então é disso que nós vamos falar na aula seguinte, ok? Tudo a ver com variável. Então, até a próxima aula. Tamo juntos.